Gospel News, hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Hugo Motta se reúne com lideranças para tratar de temas do governo. Governo zera impostos sobre biodiesel e querosene de aviação para tentar conter avanço dos preços dos combustíveis. Estados Unidos conta com inteligência artificial para cruzar dados e mapear campo de batalha na guerra contra o Irã. Irã registra novas explosões durante a madrugada em meio a ameaças de Donald Trump contra a civilização. Casa desaba e deixa 2 mortos em comunidade do Recife. Evento que trata da preservação dos oceanos é anunciado para o início de 2027. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se reuniu com lideranças partidárias na tarde de hoje para discutir o texto do fim da escala 6x1 e o projeto que pode regulamentar o trabalho de motoristas e entregadores por aplicativo. A reunião com lideranças aconteceu na tarde de hoje em Brasília e foi após uma semana sem deliberações devido ao feriado e ao fim da janela partidária. Parlamentares vão começar a negociar o andamento dos principais textos defendidos pelo governo petista. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, disse anteriormente que a matéria se trata da relação entre o trabalhador e as plataformas, e isso é prioridade na casa. Ele afirmou no mês passado que o texto chegaria ao plenário no início de abril. Outro texto que também foi discutido entre os parlamentares na reunião trata do fim da escala 6x1, mas o andamento da proposta e o debate na Comissão de Constituição e Justiça não têm agradado a base governista, tampouco a oposição ao projeto. Isso porque o presidente Lula vai enviar o texto como projeto de lei em regime de urgência para acelerar a votação. Segundo informações, a decisão de evitar a discussão da CCJ sobre o tema ocorre após uma orientação da Secretaria de Comunicação do Governo e também da Secretaria da Presidência, comandada por Guilherme Boulos. Esse texto pode acabar com a jornada atual de 6 dias de trabalho e 1 de folga, além de limitar o total de 36 horas semanais. O governo Lula também acredita que a proposta pode impactar a rotina de cerca de 35 milhões de brasileiros. O governo brasileiro anunciou medidas para conter a alta dos preços dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. Entre elas está a isenção de impostos sobre o biodiesel e o querosene de aviação. Após semanas de discussão, o governo federal anunciou medidas para reduzir os impactos da alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar um pacote que inclui subsídios ao diesel, isenções tributárias ao biodiesel e subsídios à importação de gás liquefeito. Também vai oferecer linhas de crédito para o setor aeronáutico e eliminar os impostos sobre o querosene de aviação, diante da expectativa de que o aumento dos combustíveis eleve os preços das passagens. O governo anunciou ainda um endurecimento das penas para casos de aumentos abusivos. Eu digo isso porque, quando a gente compara o quanto o Brasil está sendo afetado com outros países do mundo, o Brasil é um dos menos afetados. Há um aumento, infelizmente há por uma razão externa, mas que tudo que será feito por esse governo vai ser para mitigar o impacto nas famílias brasileiras. O Brasil é um grande exportador de petróleo e desenvolveu uma indústria de biocombustíveis e energias limpas que o protege em parte da crise gerada pelo conflito no Oriente Médio, mas importa cerca de 30% do diesel que consome e depende fortemente desse combustível, já que sua rede logística se baseia principalmente no transporte de cargas por caminhões. A gestão petista indicou Guilherme Santos Melo ao cargo de conselheiro de administração da Petrobras. Guilherme é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e tem doutorado em Ciência Econômica pela Universidade de Campinas. A estatal também anunciou Marcelo Eike Pogliese como presidente interino do Conselho de Administração da empresa. Uma nova Assembleia Geral Ordinária que vai definir o nome definitivo ocorre no próximo dia 16.
O Ministério da Educação lançou o MEC Livros nesta semana para todo o país e disponibilizou quase 8.000 obras nacionais e internacionais. O governo federal oficializou a biblioteca digital gratuita para facilitar o acesso à literatura e fortalecer a formação de leitores no Brasil. A plataforma MEC Livros reúne um catálogo de quase 8.000 obras com mescla de títulos de domínio público e lançamentos de mercado. Segundo a pasta, os títulos de categoria Backlist podem alcançar 1.400.000 pessoas anualmente. O MEC Livros também conta com uma integração de um agente de inteligência artificial que atua como um assistente personalizado, sugerindo leituras com base no perfil do usuário e sanando dúvidas sobre catálogo. De acordo com a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em outubro do ano passado, o país possui hoje mais não leitores do que pessoas habituadas ao livro. 53% dos brasileiros não leram parte de um livro nos últimos 3 meses. A pesquisa mostra também os principais motivos para não ler. 46% alegaram falta de tempo. Outros 29% disseram não gostar de ler. Se não há tempo para a leitura, sobra e muito para outra atividade. Segundo a pesquisa, 81% usam a internet no tempo livre. E entre as crianças, 43% jogam videogame. O presidente Lula sancionou a lei que altera a CLT e obriga as empresas a disponibilizarem informações sobre saúde preventiva. O novo texto também garante até 3 dias de folga para exames preventivos a cada 12 meses, sem prejuízo da remuneração. Os empregadores também serão obrigados a promover ações afirmativas de conscientização sobre doenças e orientação aos serviços de diagnósticos. E a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã tem um aliado importantíssimo, longe dos campos de batalha, a inteligência artificial. O Pentágono usa um sistema para cruzar dados e imagens para identificar alvos e mapear o cenário de combate. O programa de inteligência artificial Project Maven do Pentágono está no centro da campanha militar contra o Irã e é possivelmente uma das transformações mais significativas na guerra moderna. O Project Maven é o principal programa de inteligência artificial do Exército dos Estados Unidos. Foi lançado em 2017 como um experimento para ajudar analistas militares a processar enormes fluxos de imagens enviados por drones. 8 anos depois, o programa teve uma ampliação considerável. Se tornou um sistema de orientação assistida por inteligência artificial e de gestão do campo de batalha, que multiplicou a velocidade da execução do que na guerra se conhece como cadeia de ataque, processo que vai da detecção até a destruição. O projeto combina funções de controle aéreo de combate e de cabine de pilotagem. O diretor da Wadhwani AI Center, Alok Mehta, descreve esse sistema como uma sobreposição que funde dados de sensores, imagens de satélite e informações sobre forças amigas e inimigas. O especialista explica que Maven analisa em alta velocidade imagens de satélite para detectar movimentos ou identificar alvos, ao mesmo tempo em que elabora um quadro instantâneo do teatro de operações para determinar o melhor plano de ataque. O surgimento da IA generativa nos últimos anos representou um salto ao permitir a interação com o sistema em linguagem natural, facilitando o uso dessa tecnologia para além dos técnicos do Exército. Tal capacidade é fornecida pelo modelo Claude da Anthropic, mas talvez não por muito tempo. A startup americana foi sancionada pelo Pentágono após recusar o uso de suas ferramentas de IA para ataques totalmente automatizados ou para a vigilância de cidadãos dos Estados Unidos. Palantir, uma empresa fundada em parte graças a fundos ligados à CIA e originalmente construída em torno do setor de inteligência, se tornou a principal fornecedora do Project Maven e sua tecnologia de IA constitui o coração operacional do programa. O Pentágono e a Palantir se recusaram a comentar sobre o desempenho do Maven na guerra com o Irã. O ritmo sustentado dos ataques americanos mostra que o projeto provavelmente acelerou o processo de seleção de alvos e de disparo. Nas primeiras 24 horas da Operação Fúria Épica, iniciada em 28 de fevereiro, as forças americanas atingiram mais de 1.000 alvos. A cidade de Cairo, na capital do Egito, enfrenta um toque de recolher comercial para economizar energia. E o principal motivo é a guerra no Oriente Médio.
O impacto da guerra no Oriente Médio é sentido todas as noites no Cairo. A capital egípcia, famosa pelas noites animadas, agora fica às escuras a partir das 9 da noite, devido a um toque de recolher comercial imposto para poupar energia por conta do conflito. A decisão afetou as vendas em 60%, porque estávamos acostumados a trabalhar à noite. Todo o Egito trabalha à noite, mas agora, quando um cliente chega às 9, já estamos fechando. No início haverá algum impacto, mas a longo prazo será positivo. Por agora sim, há um impacto e as vendas caíram. Economistas alertam que o fechamento antecipado dos comércios não fará nada além de prejudicar a economia informal, que representa cerca de 2/3 dos empregos. As autoridades asseguram que não há alternativa. A guerra no Oriente Médio fez disparar o preço do combustível e o Egito, dependente das importações, viu sua fatura de energia mais que duplicar em março. A libra egípcia perdeu cerca de 15% do seu valor desde que começou o conflito e a inflação superou 13% em março. Cerca de 60% do orçamento anual de petróleo do país é destinado a alimentar a rede elétrica. Ao toque de recolher comercial se somam outras medidas excepcionais, como o aumento do preço dos combustíveis e do transporte público, a suspensão de projetos públicos e a redução da intensidade da iluminação pública. O Irã sofreu novos ataques na madrugada desta terça-feira pelo horário de Brasília. 18 pessoas morreram. Hoje cedo, o presidente norte-americano Donald Trump disse que uma civilização inteira vai morrer se o Irã não aceitar a proposta de cessar-fogo. O presidente Donald Trump alertou que toda uma civilização morrerá no Irã nesta terça-feira caso o regime não atenda ao seu ultimato. O republicano subiu o tom na rede social Truth Social, mas pareceu deixar a porta aberta para um acordo de última hora. Ele escreveu: "Agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer, quem sabe?" Trump já havia ameaçado bombardear pontes, usinas de energia e outras infraestruturas civis do Irã para fazer o país regredir à Idade da Pedra. O ultimato para um cessar-fogo expira às 9 da noite no horário de Brasília. Na segunda-feira, o magnata disse que precisa de um acordo que o satisfaça e enfatizou que o pacto que neutralizaria a ordem de bombardeio deve incluir, acima de tudo, a renúncia do Irã à posse de armas nucleares. O Irã alega ter sofrido uma onda de ataques às suas infraestruturas nas últimas horas, incluindo 2 pontes, uma rodovia e linhas férreas. Em um comunicado, as Forças Armadas de Israel informaram o lançamento de uma onda de ataques em grande escala contra dezenas de instalações de infraestrutura pertencentes ao regime terrorista iraniano em várias partes do Irã. A imprensa iraniana noticiou ataques contra a ilha de Karg, um importante centro de exportação do petróleo do país. A agência de notícias MER relatou que várias explosões foram ouvidas no local. De acordo com uma mensagem publicada no X pelo jornalista Barak Havid, do site americano Axios, citando um funcionário dos Estados Unidos, Washington teria atacado alvos militares. O Hospital da Faixa de Gaza relatou 10 mortes após um confronto entre israelenses e palestinos. A confusão aconteceu em um abrigo para deslocados do conflito. Confrontos entre a população de Gaza e ataques israelenses perto de uma escola no centro do território que servia de abrigo para deslocados deixaram pelo menos 10 mortos. Em comunicado, o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa afirmou ainda que dezenas de pessoas ficaram feridas, incluindo 6 em estado grave. Os incidentes ameaçam o frágil cessar-fogo entre Israel e Hamas, que entrou em vigor em 10 de outubro, após 2 anos de guerra. O número de mortos foi confirmado pela Agência de Defesa Civil de Gaza, uma força de resgate que opera sob a autoridade do Hamas. Uma testemunha palestina declarou que a violência começou com confrontos entre homens armados de uma milícia contra o Hamas, supostamente apoiada por Israel, e alguns dos residentes do abrigo que tinham o apoio do movimento islamista palestino. Ainda de acordo com o relato, pouco depois do conflito, as forças israelenses bombardearam a região próxima à escola. Ainda não há informações sobre quantas pessoas morreram em cada um dos incidentes. Um acidente envolvendo um trem e um caminhão militar deixou um morto no norte da França.
O maquinista de um trem de alta velocidade morreu nesta terça-feira na colisão com um caminhão que transportava material militar em uma passagem de nível no norte da França. De acordo com a companhia ferroviária SNCF, o acidente aconteceu entre as localidades de Béthune e Lens. A prefeitura de Pas-de-Calais informou que a colisão deixou 2 pessoas em estado crítico e 11 com ferimentos leves. O trem de alta velocidade transportava 243 pessoas entre Dunkerque e Paris. O motorista do caminhão, que transportava material militar, foi detido, mas as autoridades não informaram se é um civil ou um militar. A prefeitura informou que 88 bombeiros foram mobilizados, além de 10 policiais e dezenas de outros funcionários. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas. A SNCF informou que os serviços ferroviários seriam suspensos entre Béthune e Lens até o final do dia. Os deputados do Vietnã elegeram hoje o líder do governo comunista como presidente do país por 5 anos. O novo presidente disse que a principal prioridade é manter a paz, a estabilidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O país projeta um crescimento anual de 10% nos próximos 5 anos. O chefe do Partido Comunista do Vietnã foi eleito presidente pela Assembleia Nacional nesta terça-feira. To Lam coroa assim sua tentativa de centralizar o poder em uma nação onde há uma tradição de liderança compartilhada, na qual os cargos normalmente eram ocupados por pessoas diferentes. Após garantir mais um mandato como secretário-geral do Partido Governista em janeiro, ele agora vai ocupar o segundo cargo mais importante na hierarquia política do Vietnã, unificando a liderança do movimento comunista e do Estado, de forma semelhante ao que Xi Jinping fez na China. O presidente da Assembleia Nacional informou que 100% dos parlamentares presentes aprovaram a resolução, que o nomeia presidente para o mandato de 2026 a 2031. Lam é a primeira pessoa a alcançar ambos os cargos por meio dos processos normais de seleção do partido, sem assumi-los após a morte de um ocupante anterior. Em menos de 2 anos como líder comunista, ele superou seus rivais e transformou o país por meio de reformas que incluem a fusão de províncias e a redução da burocracia. Com a ambiciosa meta de crescimento anual de 10%, Lam busca consolidar o Vietnã como um importante polo industrial no Sudeste Asiático, enquanto o Partido Comunista apoia sua visão de rápido desenvolvimento econômico dentro de um Estado unipartidário repressivo. Uma televisão estatal de Angola disse hoje que as chuvas que atingiram o país nos últimos dias deixaram quase 30 mortos. O presidente João Lourenço afirmou que há uma corrida contra o tempo para localizar e resgatar os afetados. E no próximo bloco, casa desaba e deixa 2 mortos em comunidade do Recife. E 3 policiais militares são presos por desviar armas e drogas para traficantes do Rio de Janeiro. Duas pessoas morreram após um casarão desabar na noite de ontem na comunidade de Pilar, em Recife. O desabamento aconteceu em um imóvel que funcionava de forma irregular há mais de 20 anos e que era monitorado pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros informou que retirou 4 vítimas. Simone Maria, de 56 anos, e Fabiano Lourenço, de 45 anos, não resistiram. Ana Carolina, de 31, e Cid Clay de Oliveira, de 29 anos, foram resgatados. Em nota, o Hospital da Restauração informou que os 2 sofreram politraumatismos e estão internados com quadro de saúde estável. O secretário executivo da Defesa Civil do Recife, Coronel Cássio Sinomar, afirmou em entrevista que havia um processo administrativo em andamento para a retirada dos moradores do local, com oferta de indenizações e auxílio moradia. De acordo com ele, parte das pessoas resiste em deixar o imóvel e isso dá por conta do vínculo criado com a comunidade. Parte dos desalojados foram encaminhadas para a creche escolar da comunidade do Pilar, que passou a funcionar como ponto de acolhimento emergencial. Ao todo, 5 adultos e 1 criança passaram a noite no local. Um acidente envolvendo um ônibus e 3 carros deixou 2 mortos e 14 feridos no interior do Maranhão. O coletivo caiu em uma barragem após desviar de carros na pista. O ônibus da empresa Porto Seguro saiu de Teresina e tinha como destino a cidade de Goiânia. Testemunhas disseram que um Celta rebocava outro veículo na pista e tentou realizar uma manobra na rodovia e acabou colidindo frontalmente com o ônibus. Foi nesse momento que o motorista teria perdido o controle do veículo.
O ônibus caiu em um açude, às margens da rodovia, e ficou parcialmente submerso. As vítimas são o motorista do ônibus, Wilame Tavares da Silva, de 42 anos, e a passageira Maria Rita da Silva, de 81 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 14 pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos leves, entre elas uma gestante de 23 semanas e uma criança de 2 anos. O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu hoje 3 policiais militares suspeitos de desviar drogas e armas apreendidas para vendê-las a facções criminosas. As investigações tiveram início após um dos policiais ser alvo de um mandato de busca e apreensão durante uma operação contra a milícia em Nilópolis, na Baixada Fluminense. No celular dele foram encontradas mensagens que tratavam da venda de uma carga de 140 quilos de maconha. Outro diálogo revelou o planejamento para a obtenção de lucro com a venda de uma carga de refrigerante roubada. Nos endereços, as equipes apreenderam drogas, munições e R$5 mil em espécie, além de um caderno para anotações. Os presos foram identificados como Rafael Nascimento, Ricardo da Silva Ferreira e Tiago Correia da Costa. De acordo com a denúncia, Tiago Costa apreendia armas de fogo em incursões policiais e deixava de apresentá-las às autoridades policiais. Os sargentos devem responder pelos crimes de associação criminosa e peculato. E a seguir, evento mundial sobre os oceanos é anunciado para o início de 2027. E veja também o posicionamento de Vinícius Júnior após caso de racismo em amistoso da data FIFA. Um porta-voz da ONU anunciou que a primeira COP dos oceanos vai ocorrer entre os dias 11 e 27 de janeiro do ano que vem. A primeira reunião formal dos países que ratificaram o histórico tratado para proteger o alto mar será realizada entre 11 e 22 de janeiro de 2027. As datas do encontro chamado de COP1 foram confirmadas pelo porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, após consultas com os Estados-membros. A comissão preparatória para a aplicação do tratado, que entrou oficialmente em vigor no começo do ano, tinha proposto realizar a reunião inaugural na sede da ONU em Nova York. Ao final da última reunião preparatória, na semana passada, a Aliança para o Alto Mar comemorou os avanços realizados para preparar o terreno da COP1. O alto mar começa onde terminam as zonas econômicas exclusivas dos países, a um máximo de 370 quilômetros da costa, e não está sob a jurisdição de nenhum estado. Hoje em dia, apenas 1% do alto mar, que representa quase metade do planeta, e 60% dos oceanos, estão sujeitas a medidas de conservação. E uma nova edição do Pequeno Príncipe celebra os 80 anos de obra, com muitas cores e ilustrações. Uma nova edição de O Pequeno Príncipe celebra os 80 anos da obra de Antoine de Saint-Exupéry. O livro é uma versão ilustrada com muitas cores e animações em pop-up criada pelo estúdio Mina Lima, do brasileiro Eduardo Lima. A empresa é conhecida pelo design gráfico da saga Harry Potter. The rhythm of the book gives you these little gifts of engagement with O ritmo do livro te oferece algo que você pode pegar com a mão, e se você precisa começar a manipular algum dos objetos do livro, isso estimula a percorrê-lo. E assim, acho que é quase como um elemento de jogo. O livro pode se tornar um jogo ou uma interação que vai além do que é simplesmente uma série de palavras e algumas páginas. A game or an interaction beyond what is traditionally a series of words on pages. O livro, publicado em 22 idiomas, é a primeira readaptação de O Pequeno Príncipe editada desde o lançamento na França em abril de 1946. Em entrevista à AFP, os dois criadores do estúdio Mina Lima, a britânica Mirafora Mina e Eduardo Lima, contaram que tiveram carta branca da Gallimard, a histórica editora francesa de Saint-Exupéry. Para a Mina, ler O Pequeno Príncipe é mais necessário do que nunca. Há muita escuridão no mundo e acredito que a própria história não apenas traz luz, mas também um lembrete de como pensar, um lembrete de como adotar uma perspectiva diferente sobre coisas que consideramos imutáveis, sobretudo com a intervenção dos seres humanos e do homem.
especially with the intervention of humans and man. O Pequeno Príncipe, do Mina Lima, conta com uma primeira tiragem de 250 mil exemplares em todo o mundo. Em sua versão original, o livro quebra recordes editoriais há 8 décadas. 300 milhões de exemplares foram vendidos, 18 milhões deles na França. É também a obra mais traduzida para 650 línguas e dialetos depois da Bíblia. O presidente Donald Trump parabenizou os astronautas da missão Artemis, afirmando que eles fizeram história. 3 americanos e um canadense receberam o telefonema do republicano depois que alcançaram a maior distância da Terra já percorrida por humanos. O presidente Donald Trump telefonou para parabenizar os astronautas da Artemis II que sobrevoaram a Lua na segunda-feira. Artemis II, vocês são pioneiros modernos, vocês são verdadeiros pioneiros modernos, todos vocês. Sua missão abre caminho para o retorno dos Estados Unidos à superfície lunar muito em breve. Estamos dando tudo de nós e estamos fazendo tudo o que podemos e isso é liderado por Jared Isaacman. Vamos fincar nossa bandeira mais uma vez. Desta vez não deixaremos apenas pegadas, estabeleceremos uma presença permanente na Lua e avançaremos para Marte. Os astronautas agradeceram as palavras de Trump e contaram ter visto um eclipse. Então veio a surpresa do dia. Acabamos de sair de um eclipse, onde o Sol, a Lua e toda a Lua escura, mais ou menos desse tamanho, bem pela janela de onde estávamos olhando. Podíamos ver a coroa solar, então podíamos ver o alinhamento dos planetas. Olhamos para Marte e todos nós comentamos o quão animados estávamos para ver esta nação e este planeta se tornarem uma espécie com 2 planetas. Os 3 tripulantes americanos e um canadense estão em uma missão histórica de 10 dias ao redor do satélite natural da Terra. Os astronautas concluíram o sobrevoo da Lua e iniciaram nesta terça-feira a viagem de retorno à Terra, que levará cerca de 4 dias, após a observação de partes pouco conhecidas do satélite até agora. E o atacante brasileiro Vinícius Júnior alertou que há racistas em todos os países. A declaração faz referência ao recente caso de cânticos criminosos durante um amistoso entre Espanha e Egito. Há racistas em todos os países. Foi o que afirmou o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, nesta segunda-feira, em referência ao recente caso de cânticos islamofóbicos durante um amistoso entre Espanha e Egito. Durante uma coletiva de imprensa na véspera do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, Vinícius comemorou a entrada de outros jogadores na luta contra o racismo e citou Lamine Yamal do Barcelona. Na semana passada, Yamal, que é muçulmano, criticou os torcedores do jogo entre as seleções espanhola e egípcia na última terça-feira em Barcelona, que cantaram em várias ocasiões: "Quem não pular é muçulmano". É importante também que Lamine habla e isto pode ajudar a los demás. É importante que Lamine fale, isso pode ajudar os outros porque somos famosos, temos dinheiro e podemos equilibrar melhor as coisas. Mas as pessoas pobres e negras que estão em todos os lados certamente têm mais dificuldades do que nós e temos que estar todos juntos na luta contra o racismo. E nós, jogadores, podemos ter muita força. Não digo que Espanha, Alemanha ou Portugal sejam países racistas, mas sim, há racistas nesses países, assim como no Brasil e em muitos países. Há racistas em estes países, sobretudo em Brasil também, em muitos países. O brasileiro também se mostrou convencido de que se a luta continuar, em um futuro os atos racistas vão deixar de ocorrer, com os novos jogadores e com as pessoas em geral também. Desde que chegou ao Real Madrid em 2018, Vinícius foi alvo de vários ataques e se tornou um símbolo na luta contra a discriminação. O caso mais recente ocorreu em fevereiro, quando o brasileiro foi vítima de um insulto racista pelo jogador argentino Gianluca Bresciani do Benfica. A partida, válida pela repescagem da Liga dos Campeões, foi interrompida por 10 minutos depois que Vinícius relatou ao árbitro que Bresciani o havia chamado de macaco. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Na sequência, a gente tem um culto de batalha espiritual diretamente do Renascer Hall Sede Internacional ao vivo com Bispa Sônia Hernandes aqui na Rede Gospel de Televisão, Rádio Gospel FM e em todas as nossas plataformas digitais. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite a todos e até amanhã.